Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, o divórcio. E desde já eu quero pedir a você que você curta esse vídeo, compartilhe e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você não venha ficar sem nenhum vídeo do nosso canal. Então quero ler uma parte da Escritura Sagrada que está em Mateus capítulo 19, no versículo 3, que diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar? Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem lhe é dado. Porquanto há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Amém? Então, os fariseus chegaram diante de Jesus com uma pergunta em que queriam colocar Jesus numa situação complicada. Perguntaram a Jesus se era lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Primeiro nós temos que entender que Jesus estava pregando na região onde João Batista ele pregava. E João Batista morreu justamente por causa de confrontar Herodes, porque Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Herodias e foi morto por causa disso. Então eles queriam colocar Jesus primeiro contra Moisés e segundo contra o próprio Herodes. Mas Jesus, sendo Deus e já sabia o que havia no coração deles, eles fizeram a pergunta e Jesus devolveu aquela pergunta, outra pergunta. Ele fala assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que Jesus ele não fala de divórcio, Jesus ele fala de casamento. Então a primeira coisa que nós entendemos: o casamento é uma união espiritual. O casamento é uma relação profunda. O casamento ele é heterossexual, é entre um homem e entre uma mulher. Não existe um casamento entre homem com homem e mulher com mulher. O próprio Jesus disse isso. Ele falou: desde o princípio os fez homem e mulher. Então o casamento ele só é entre um homem e uma mulher. E eles falaram com Jesus: o homem pode dar carta de divórcio por qualquer motivo? Porque na época de Jesus havia duas escolas rabínicas. Uma de um rabino chamado Hilel, que defendia que o homem poderia separar da sua mulher por qualquer motivo. Se ela fizesse uma comida ruim, se ela olhasse para ele meio atravessado, o homem já poderia dar uma carta de divórcio para aquela mulher. O outro rabino era chamado Shammai, mas esse não, o homem só podia repudiar a sua mulher se ela o traísse. E eles queriam que Jesus se posicionasse entre esses dois rabinos. Mas Jesus era muito maior do que esses rabinos e Jesus continuou. No versículo 6 ele fala assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você casa com uma pessoa, você se torna um com aquela pessoa. Quando você contrai um matrimônio, quando você vai diante de um juiz, diante de um pastor, você chega ali diante daqueles homens, Deus está ali também vendo aquela aliança que você está fazendo com aquela mulher. Então, quando você contrai um matrimônio, você se funde com aquela pessoa. Porque ali há uma união de corpo, alma e espírito, que são fundidos em um só.
Então, uma coisa que se funde com a outra, ela não se separa, porque se você tentar separar aquilo ali, ela vai arrancar pedaços. Então, as pessoas, aí eles continuaram. Mas por que Moisés deu a carta de divórcio? E aí Jesus falou assim, ó, ele permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Se você voltar um pouquinho no capítulo 18, Jesus estava falando sobre perdão. Então, o casamento, ele precisa a cada dia de perdão. Ele precisa a cada dia da mulher entender o marido e o marido entender a mulher. Porque hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade permissiva, uma sociedade em que qualquer motivo é motivo para o homem se separar da sua esposa, ou a mulher separar do seu esposo. O casamento precisa principalmente do amor e do perdão. Porque vai passar os dias, vão se passar os anos, e o que vai sustentar o casamento da pessoa é o amor e é o perdão. E nós vemos uma sociedade em que as pessoas estão querendo trocar de parceiros por motivos fúteis, motivos que são coisas que você poderia resolver. E aí Jesus ele fala assim, vocês não viram desde o princípio que Deus constituiu o homem e a mulher e os dois fizeram um só? Então, quando eu caso com uma pessoa, eu estou fundido com aquela pessoa, sou um só com ela. E aí no versículo 8, Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. No 9 ele fala, eu porém vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com repudiada comete adultério. Então Jesus eleva o patamar, ele fala assim, olha, há somente uma coisa que pode dissolver esse casamento, se alguém trair o outro. Só que Jesus já estava falando no versículo 18 sobre o perdão. Então, Jesus está falando aqui, somente o adultério ou a morte do outro cônjuge pode acabar com o casamento. Então, os discípulos de Jesus olharam para Jesus e ficaram ali, né? Falaram assim, mas nossa, mestre, essas leis do Senhor aí são muito duras. E Jesus estava falando assim, olha, só quem entende, só quem recebe esse preceito pode entender do que eu estou falando. E aí ele fala dos eunucos que se fizeram eunucos, os eunucos que se fizeram pelo reino de Deus. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando converteu, ele não quis casar novamente, por quê? Porque ele queria fazer a obra do Senhor. E eu quero falar algumas coisas aqui do que o casamento é. O casamento, ele não é uma relação humana, ele é uma relação divina, ele é uma instituição divina. O casamento é feito por Deus. O casamento, ele é uma relação mais profunda que existe, porque ele desvincula o pai e a mãe da pessoa. A pessoa vai largar o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. Quer dizer, ele quebra um vínculo na vida dele com os pais para se unir à sua esposa e criar uma outra família. Então, o casamento é uma relação tão profunda que ele quebra o vínculo com a família do marido para se unir à sua mulher. O casamento é heterossexual. Ele não é um casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Ele é um casamento heterossexual, um casamento entre homem e mulher. Jesus falou assim, ó, macho e fêmea. O casamento é monogâmico. O casamento não é entre vários homens e várias mulheres. Jesus, ele falou bem, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Ele vai unir a uma mulher só. O casamento, ele é monossomático, quer dizer, os dois serão uma só carne. Então, a palavra soma aqui quer dizer corpo. A pessoa cria um novo vínculo com a outra, né? Ela cria uma nova família. O casamento, ele é monossomático porque agora as pessoas se fundiram. Eram dois indivíduos, agora eles são um. O casamento, ele é indissolúvel. E aí você pode me perguntar assim, pastor, eu sou cristão, minha mulher não é crente, e se minha mulher não aceitar a minha fé e quiser ir embora?
E aí o apóstolo Paulo responde isso, ele fala assim, olha, se o seu marido não é cristão, mas ele quer conviver com você, que você fique com ele, mas se ele não quiser ficar, deixa ir embora. Então, você está livre para contrair novas núpcias. E aí vem outra pergunta também, pastor, lá no passado, quando eu não era cristão, eu me divorciei e agora eu estou na igreja. Tem jeito para mim? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, você no passado você não conhecia a lei de Deus e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que agora você já conhece a palavra. Então, para aqueles que não conheciam os preceitos divinos, quando você entra na igreja, você está livre dessa opressão. Então Jesus ele coloca aqui que o casamento ele é monogâmico, ele é monossomático, ele é um casamento entre heterossexual, entre um homem e uma mulher. O casamento é indissolúvel somente no caso da morte do cônjuge ou de uma traição, mas estudos dizem que é melhor você perdoar do que você contrair novas núpcias. Porque o segundo casamento é pior do que o primeiro. E o terceiro casamento é sempre pior do que o segundo. E tem mais coisas, irmãos. Quem sempre vai sofrer mais são os filhos. Os filhos vão perder os pais, vão perder ali aquele alicerce criado pela família. Os filhos não vão conviver muitas vezes com a família do pai e da mãe. Vai haver brigas, vai haver contendas e aquela criança ela vai crescer sem ter uma imagem de uma família para ela poder formar a sua família também. E aí a criança se perde, a criança é a que mais sofre nesse sentido. Eu estou pensando em divorciar, pastor. Ore, não faça isso, perdoe o seu cônjuge, converse, coloque diante de Deus e, em a última instância, é o divórcio. A carência que muitas vezes nós temos, nós queremos jogar no cônjuge, né? Queremos dizer, o meu cônjuge vai suprir essa carência. Mas só Jesus pode suprir essa carência. Nenhum homem, nenhuma mulher pode suprir uma carência que nós temos dentro do nosso coração. Somente Deus, somente Jesus. E o relacionamento tem que ter acordo, gente. Nós temos que entender que são duas pessoas diferentes, que foram criadas de modos diferentes, que nunca se viram, se encontram, se casam e têm um casamento. Então, eu quero dizer para você que Jesus, ele deixou as leis para o casamento e ele disse, olha, no versículo 9 ele fala, eu porém vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Então, meu querido, o casamento é uma instituição divina, foi formada pelo Senhor Jesus. Nós devemos muitas vezes abrir mão da nossa opinião e ceder. Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se você cedesse, se você conversasse e se você abrisse mão do orgulho e perdoasse o seu cônjuge? Então, numa sociedade em que ela está caminhando diretamente contra tudo, contra todos, onde tudo vale, né? Não está dando certo, larga, não está dando certo, separa, não está dando certo, você procura outra pessoa. Às vezes a pessoa já vai casar pensando, se não der certo eu procuro outro. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que aceitar, a gente tem que ver que o casamento perante Deus é para sempre. Amém? Eu quero que você nos ajude compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e que você possa ativar o sininho de notificações. Aqui fica o nosso abraço do canal Conectados com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.